Vamos lá, boa noite. Estamos entrando ao vivo às 19h30, segunda-feira, como de costume. E hoje é a nossa 13ª live de segunda. Gente, quando eu comecei a fazer essas lives, eu não imaginava que isso renderia tanto, né? Traria tantos bons frutos. E graças a Deus estamos indo muito bem aqui na nossa live de segunda. Antes de entrar no tema, né, vou esperar o pessoal comparecer aqui, começar a aparecer. Deixa o Instagram avisar todo mundo que nós estamos online. E sejam todos muito bem-vindos. Devagarinho as pessoas vão entrando. E é bom também que o ritmo fica melhor, né? A gente vai trazendo aqui as informações relevantes. Qual é o nosso combinado de sempre? Nosso combinado de sempre é que essa live vai ter uma duração aí de 30 a 40 minutos e é conteúdo aí pauleiro o tempo todo. Instagram tá chamando a turma aí, conteúdo pauleiro o tempo todo. E aproveitem para enviar essa live para os colegas advogados de vocês. Aqui a gente vai falar hoje sobre um tema que é de interesse de todo mundo, inclusive para quem atua em outros ramos também, que consegue trabalhar o atendimento online, né? É importante aprender como fazer, o que dá resultado. E eu vou trazer aqui hoje as coisas que a gente aplica no nosso dia a dia mesmo, tá? Para melhorar esse atendimento online de vocês e para converter, né? Não só atender, mas também fechar contratos. Existem alguns segredinhos aqui, né, para o atendimento à distância funcionar. E a minha ideia é contar tudo para vocês. Eu nunca costumo deixar nada de fora nas minhas lives. E eu falo realmente o que a gente tem feito, aplicado e funcionado. Lá no escritório hoje, grande parte das nossas reuniões são feitas de maneira online. E isso é extremamente bacana para quem está começando ou na carreira da advocacia e não tem muita grana para investir no espaço físico, e também para quem está aprendendo a como aderir aí o ambiente online. Então fiquem, porque aqui o conteúdo vai ser muito rico e prático, tá? A gente constrói a base, traz teoria, mas eu vou falar muito como que eu costumo fazer na prática, que é o mais difícil, né? Até a teoria a gente encontra aí em vários lugares, mas o que acontece na vera, no dia a dia, você vai encontrar poucas pessoas falando. E eu sempre sou muito honesta com vocês aqui. Então, para quem tá entrando, gente, combinado é o seguinte: a nossa live dura de 30 a 40 minutos, tá? E vou pedir para que vocês mandem as dúvidas nessa caixinha de perguntas. Tem uma caixinha com uma interrogação. Ou também, se quiser colocar nos comentários, pode mandar aqui nos comentários que eu vou responder as dúvidas de vocês e a gente vai trocar uma ideia bacana. E também vou pedir para que vocês enviem, né? Envia a live para o seu colega advogado que está precisando ouvir um pouquinho sobre esse assunto, que está querendo crescer na profissão, que está querendo aprender ali os pulos do gato do atendimento online para crescer aí o negócio dele. Já manda aí pela setinha, curte, aperta o coraçãozinho, porque assim o Instagram entende que esse assunto que nós estamos tratando aqui é relevante e ele vai enviar para mais pessoas, né? E aí a gente acaba ficando aqui por mais segundas-feiras trazendo conteúdo bacana para vocês. Mas vamos ao que interessa, sem muita enrolação. Primeira coisa, gente, o que vocês vão aprender aqui com essa live de hoje? Nós vamos aprender a como aumentar os nossos rendimentos através do atendimento online. Vocês vão aprender a como fechar mais contratos por intermédio do atendimento online. E aí é óbvio que eu vou trazer aqueles pulinhos do gato ali, né? Eu postei esses dias que a gente tem enviado os contratos para os clientes assinarem por intermédio de um link que ele consegue assinar dentro do próprio celular, e todo mundo ficou muito curioso para saber como que a gente estava fazendo isso. Vou trazer alguns detalhes como esse. Então a ideia é que vocês realmente melhorem os rendimentos de vocês sem precisar investir muito, fazendo o atendimento online. Basicamente você vai precisar do seu celular, do conteúdo técnico que você já tem, né? E de um local assim um pouco mais silencioso para conversar com seus clientes. Então vamos começar. Primeiro eu vou falar um pouquinho de como que surgiu isso lá no escritório, porque, gente,
Eu tenho aí mais de 10 anos de mercado, eu venho da advocacia tradicionalíssima. Eu estou acostumada a carregar processo físico debaixo do braço, eu vou para audiência, estou acostumada a levar aquela pastinha com folha, né, anotar ali na mão. Eu sou advogada das antigas, né? Eu venho desse mundo onde o cliente ele só confia no teu trabalho se ele olhar para tua cara, precisa daquela reunião presencial para assinar o contrato, para levar os documentos. E quando a gente começou no escritório, era assim, a gente tinha obviamente muita coisa de inovador dentro do escritório, mas as reuniões, em sua grande maioria, elas aconteciam de forma presencial, porque nós temos um espaço físico. E aí, quando que mudou a chave? Porque eu falei para vocês agora há pouco que hoje em dia as nossas reuniões elas costumam acontecer aí praticamente 90% de maneira online. Quando que mudou a chave? Todo mundo fala que muitas coisas aconteceram aí durante a pandemia, né? Mas realmente foi a pandemia que nos trouxe esse insight. A gente precisou. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite para quem está entrando aí. Um prazer ver vocês aqui. Vamos enviar essa live para todo mundo. Quero muita gente aqui trocando ideia hoje, porque isso aqui serve não só para advogados, tá? Serve para qualquer pessoa que faça atendimento com o cliente. E aí, gente, a gente entrou naquela história lá de ter que ficar em casa, né? Enfim, no tal do lockdown, fica em lockdown, não fica em lockdown. E o nosso escritório em crescimento. Eu e minha sócia sentamos e conversamos. E agora? O que a gente vai fazer, né? Como que nós vamos continuar mesmo nas circunstâncias atuais? E na verdade, a ideia no final, né, não era só continuar, era como que nós vamos continuar crescendo, como que a gente vai potencializar o nosso escritório, os nossos atendimentos, mas tá todo mundo em casa, ninguém quer vir ao escritório, a gente nem pode, né, abrir as portas para as pessoas. Como é que a gente vai fazer? Pô, vamos fazer atendimento online, vamos fazer atendimento totalmente online. A gente manda link, se a pessoa tiver computador, manda link pelo computador, faz chamada de vídeo no WhatsApp, faz chamada de vídeo no Instagram, e a gente começou a se virar. Continuamos obviamente fazendo as nossas prospecções ali, fazendo networking, tudo de maneira online, e começamos a atender os clientes de maneira totalmente online. A gente fazia chamada de vídeo pelo WhatsApp, atendia o cliente, fechava o contrato. E é óbvio que quando a gente muda a realidade, né, muitos desafios aparecem disso. Não é tão simples assim, tão lindo quanto parece. Existem questões aqui que a gente vai depois discutir aqui ao longo da live que foram surgindo. Primeiro, a gente atendia o cliente, tinha toda a rapidez em resolver ali a questão dele, dar as orientações, mas quando ele topava fechar o contrato, mas quando a gente enviava o contrato para ele assinar, o contrato não voltava, né? Era uma luta para ele conseguir ir numa lan house, estava tudo fechado, para ele mandar aquele contrato. Esse foi o primeiro problema que nós encontramos. E segundo problema, como é uma reunião, né, despretensiosa na teoria, né, a pessoa não sai da casa dela para ir ao teu escritório, as pessoas acabavam faltando muito, não confirmavam, ou confirmavam e acabavam não comparecendo. A gente tinha uma perda muito grande ali nos agendamentos. Então a gente teve obviamente vários percalços, mas depois com o tempo, né, a gente foi encontrando a forma de fazer para minimizar esses problemas, para resolver essas questões e fazer com que essas reuniões se tornem mais produtivas possível, para que você consiga a partir delas realmente fechar contratos, ter efetividade. E a gente começou por causa da pandemia, tá? Não vou mentir para vocês, a realidade é essa. A gente começou a atender. A gente já tinha feito alguns atendimentos antes, mas começou a atender com mais frequência, né, a partir da pandemia. E aí veio um grande insight. Puxa, Rogéria, a gente pode não só atender online, mas a gente pode atender no Brasil todo. Por quê? Tudo está sendo feito à distância, né? A gente consegue dar entrada nos processos, na grande maioria aí, de forma eletrônica. Nossa, a gente consegue atender o Brasil todo. E aí começou a surgir também um mar de oportunidades. Nosso escritório cresceu muito durante a pandemia por conta disso. Então, gente, depois que a gente começou a atender online, os clientes começaram a preferir ser atendidos dessa forma. E aí grande parte dos nossos atendimentos acontece dessa maneira. Só
Só que hoje em dia ainda existe um pouco de insegurança, né? Dos advogados, de alguns clientes. Alguns advogados acham que precisa ter realmente um espaço físico para atender o cliente, mas isso não é verdade, gente, porque existem muitos escritórios hoje que o atendimento é 100% online. É óbvio, e vocês vão perceber que com o decorrer da nossa live, que tudo isso vai depender da estratégia, né, daquele escritório, do posicionamento, de vários detalhes. Mas, para quem está adentrando na advocacia agora, está começando a advogar ou precisa deslanchar, isso aqui pode ser uma excelente alternativa. Então, gente, além de ser uma coisa muito boa, tem muita gente, apesar de ser uma coisa muito boa, tem muita gente que tem dificuldade de aceitar isso ainda. Mas nós precisamos ir mudando a nossa mentalidade. E outro ponto que vocês precisam ter atenção aqui é que, diferente da reunião presencial, porque o cliente vai no teu escritório, você oferece um café, um biscoito, ele vê todo mundo trabalhando ali, aquela coisa toda, fica muito mais difícil gerar valor para aquele cliente quando você está lidando com ele numa reunião virtual, quando ele só está vendo o seu rostinho, quando ele não sabe o que está acontecendo por trás, né? Quando você está falando com ele por uma ligação. E isso também a gente tem que ter atenção. Como que eu vou gerar valor para aquela pessoa, mesmo fazendo um atendimento online? São pontos que nós vamos tratar aqui. Você precisa lapidar muito bem a maneira que você está fazendo aquela reunião, justamente para evitar perdas e suprir totalmente a insegurança daquele cliente, né? De que o processo dele está sendo feito à distância, de que o teu trabalho está sendo feito de maneira virtual. Então, gerar valor para ele, tudo isso tem que ser uma preocupação nossa, né? E o que acontece, que aconteceu muito com a gente? Depois de um determinado período, os seus clientes eles acabam gostando muito e acabam preferindo. Tem alguns clientes nossos que antigamente só faziam atendimento presencial. E aí depois que começou a experimentar o atendimento online, que viu que funcionava da mesma maneira, nossa, eles preferem 1000 vezes ficar no conforto do local onde eles estão para fazer essa reunião, sem precisar se deslocar. E aí o que acontece? Você ganha em lucratividade, gente. Por quê? Quando você faz uma quantidade maior de atendimentos, e o atendimento online ele te proporciona isso, que não precisa do deslocamento do cliente, evita atraso, evita uma pancada de coisa ali, de custo também do escritório. Quando você consegue fazer o atendimento online, você aumenta a quantidade de atendimentos, diminui o custo daquele atendimento e a probabilidade de você fechar mais contratos ela é muito maior. Então é bem provável que nessa cadeia o teu lucro, a tua rentabilidade aumente muito. E é por isso que vocês precisam ficar mais atentos para fazer essas reuniões online. E aí eu vou trazer agora para vocês como que nós fazemos, né, lá no escritório. Mas antes vocês precisam entender o seguinte: toda a estratégia, e eu falo isso em praticamente todas as minhas lives, vocês vão perceber, quem já assistiu lives anteriores entendeu isso, tudo e toda e qualquer estratégia dentro de um negócio, mesmo que você seja autônomo, né? Mesmo que você seja sua empresa, depende muito do posicionamento. De qual é o seu posicionamento. Não só, gente, e aí assim, eu digo que você precisa encontrar o seu, e as pessoas imaginam que posicionamento é só encontrar uma área de atuação. Não só encontrar uma área de atuação, mas encontrar também um posicionamento real. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu quero trabalhar com a área X, mas eu vou trabalhar com pessoa física ou com pessoa jurídica? Essa pessoa física ou essa pessoa jurídica, ela está dentro de uma classe social? É a classe X? É a classe Y? Essas pessoas que eu vou atender, né, esses processos, esses procedimentos que eu vou trabalhar dentro do meu escritório, eles vão ser trabalhados em volume? Vou trabalhar com muitos processos, cobrando um valor menor? Ou eu vou trabalhar processos de maneira mais individualizada, mais feito ali para aquele cliente? Vou ter um pouco mais de trabalho, um pouco mais de atenção, vou ter que cobrar um pouquinho mais caro.
Eu estou posicionado como, né? O nosso escritório, ele está posicionado como um escritório com um bom custo-benefício. Então eu consigo entregar um excelente trabalho por um preço acessível. Então o nosso escritório está posicionado dentro ali das áreas de atuação que nós temos como um escritório que tem um bom custo-benefício. Então, para aquela pessoa que está buscando um trabalho de excelência, mas com um preço mais acessível, ela sabe que ela pode buscar o Valentim Astolfo, que a gente vai atendê-la, tanto dentro do direito previdenciário quanto no direito de família. A gente consegue fazer isso. E aí você precisa encontrar o seu posicionamento, porque assim a gente consegue descobrir quais vão ser, inclusive, as nuances do seu atendimento online. Não é tão simples, né, quanto somente atender. Você precisa criar uma estratégia para isso. E diante dessa estratégia, você vai aumentar o número de contratos fechados. Vamos entender melhor isso aqui. Primeiro passo, então, é a gente precisa se posicionar. A gente precisa estar posicionado. Mas, Cássia, eu estou começando agora, né? É muito fácil para você, que já tem 10 anos de carreira, vir falar que eu preciso me posicionar. Mas eu já ensinei para vocês também, em lives anteriores, como você vai se posicionar, mas ao mesmo tempo manter rendimentos que vão te sustentar enquanto você vai criando o seu espaço, seu lugar ao sol ali na tua área de atuação, no teu posicionamento escolhido. Então volte a algumas casas, assista as nossas lives anteriores, que vocês vão entender como fazer isso mesmo estando no início da carreira, tá? Eu sei, entendo muito bem como é difícil, tá, gente? Tô do lado de vocês com isso. Por isso que eu fiz lives anteriores já explicando como resolver esse problema. A gente vem aqui num ciclo, né? Vocês estão pegando tijolinho por tijolinho para construir esse nosso palácio aí do rendimento na advocacia. E aí, gente, depois que você entendeu especificamente, encontrou esse seu posicionamento, você precisa entender que também não existe só um tipo de reunião com o cliente. Existem vários tipos de reunião que você pode fazer com o teu cliente. E até entender qual é o posicionamento que você tem, que você busca, a gente vai tirar, né? Você entendendo isso, você vai conseguir tirar que tipo de reuniões você precisa fazer com esse cliente e quantas reuniões você precisa fazer com esse cliente para fechar o contrato. Eu vou dizer quais são essas reuniões. Assim, eu destrinchei, elenquei 3 tipos, mas pode ser aí que durante a sua jornada, durante o seu dia a dia, você encontre outras denominações, outros tipos de reuniões, mas vamos trazer para a nossa classificação aqui. A gente tem 3 classificações. A primeira é uma reunião prévia. Cássia, para que serve essa reunião prévia? É uma reunião que você faz com o cliente para levantar informações de maneira superficial ali sobre o caso dele, dar uma primeira orientada, trazer ele ali para uma claridade maior e se preparar para apresentar um orçamento. E aí, dependendo do seu posicionamento, dependendo da sua área de atuação, dependendo de como você cobra, você pode apresentar esse orçamento já nessa primeira reunião e finalizar o atendimento dele aqui, ou você pode partir para uma segunda reunião, que é a reunião de fechamento. Dependendo do seu posicionamento, você precisa dessa reunião. Por quê? É uma reunião onde você vai apresentar o orçamento para o seu cliente, apresentar realmente qual caminho você vai tomar e fechar um contrato com ele. Então, gente, olha só como o posicionamento é importante. E aí, depois que você fechou o contrato, ainda tem uma terceira reunião, que é a reunião de atendimento. Nessa reunião, depois que você fechou o contrato, você vai efetivamente destrinchar o caso do cliente, levantar todas as informações, fazer a declaração de atendimento, já preparar mesmo, levantar a documentação, já preparar mesmo para ajuizar a ação dele ou para dar entrada no procedimento administrativo, enfim, o que precisa ser feito no caso dele. Então percebam, dependendo do seu posicionamento, dependendo do tipo de área de atuação que você tem, você pode ter que fazer 1 ou 3 reuniões com aquele cliente. Olha como é importante estar realmente posicionado, saber, né, qual é o nosso posicionamento. Porque se você é alguém que se posiciona ali numa intimidade com o cliente, né, tem um tipo de posicionamento onde personaliza mais o caso, você precisa dar um pouco mais de atenção, você vai cobrar um pouco mais caro. Então, muito provavelmente, essa reunião de fechamento ela pode se tornar importante
para apresentar esse orçamento para o cliente. Agora, se você é alguém que trabalha no êxito, o cliente já espera que você vai cobrar aquele percentual especificamente daquela maneira. Para que você vai fazer uma reunião de fechamento? Você está perdendo tempo, não faz sentido. Você já usa uma reunião só para fechar o contrato com ele. Então tudo, gente, vem do seu posicionamento. Essas decisões são tomadas ao longo do tempo. Por quê? Você vai testar. Porque às vezes, mesmo que você encontre um determinado posicionamento, você precisa sempre testar para ver o que está funcionando com o teu público, o que não está funcionando com o teu cliente, para descobrir quantas reuniões você vai precisar fazer, né? Cada escritório, cada advogado vai fazer de uma maneira. E aí você precisa encontrar o que fica melhor para você, o que está funcionando melhor. Testa mesmo, tá? E aí você vai me perguntar o seguinte: Cássia, mas o que você me sugere? Eu faço uma reunião, eu faço 2 reuniões, já que eu vou fazer reunião online mesmo, né? Faço as 3 reuniões? Depende. Se você é um advogado que busca trazer um valor agregado mais alto para o teu trabalho, você precisa fazer aí pelo menos 2 reuniões. Se for um cliente que não te conhece, obviamente que não conhece o teu trabalho, que não é um cliente seu, se for um cliente novo. Agora, se já for um cliente recorrente do escritório, ele já te conhece, você já agregou valor para ele, dá para fazer uma reunião só. Agora, se você é um escritório posicionado ali de maneira a trabalhar com volume, cobra no êxito, faz uma reunião só, você economiza tempo, enxuga o teu custo. Então a gente precisa pensar realmente na estratégia adotada, no posicionamento e na forma de cobrança. E aí assim, o que vocês precisam pensar na hora de definir essas coisas, na hora de fazer o atendimento online? Como eu facilito a vida do meu cliente? Essa história da gente começar a enviar o link para a assinatura do contrato à distância foi uma ideia, né? Foi uma coisa assim, puxa, como que eu faço para facilitar a vida do meu cliente e ao mesmo tempo ganhar em eficiência? Porque quando eu mando o link, ele clica, assina ali no próprio celular ou assina no computador e pronto, morreu Maria, ele já está com o contrato com a procuração assinados. Agora, se eu envio um documento para ele imprimir, assinar, digitalizar, me devolver, olha o tempo que eu demoro, né? Então, a primeira pergunta que vocês têm que fazer depois de definir posicionamento e tudo mais, na hora de pensar em atendimento online é: como eu facilito a vida do meu cliente? Segundo ponto, gente, que vocês têm que pensar: como eu vou agregar valor? Como que eu vou demonstrar para ele o valor do meu trabalho, mesmo estando longe? O que eu vou fazer, né, com esse cliente? E aqui, gente, é muito importante trabalhar o ciclo do atendimento. Ele precisa entender que ele está falando com um profissional. Então, perceba, eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer isso depois. É um atendimento como qualquer outro. E você precisa trazer isso para o seu cliente, mesmo estando longe. Vou dar um exemplo. Você precisa ter um roteiro de atendimento, demonstrar que conhece, né, ali o tema que ele está falando, demonstrar que sabe quais são os documentos que ele precisa trazer. E não só isso, gente, confirmar a reunião com antecedência, né? Tem todo um trabalho que precisa ser feito para agregar valor. E aí você precisa pensar: como que eu vou fazer isso? Por uma chamada de vídeo ou por uma ligação? Como que eu agrego valor? Outras 2 coisas ali que a gente precisa aprender a fazer. Primeiro, como que eu tranquilizo esse cliente? Que muitos clientes vão chegar para você e vão falar assim: doutor, doutora, onde que é o seu escritório? Ah, meu escritório é em Vitória, no Espírito Santo. Puxa, mas eu moro em Manaus. Será que é a mesma coisa? Não é melhor eu procurar um advogado aqui perto da minha casa? Como que você tranquiliza o cliente, né? A gente já tem um discurso pronto para isso lá no escritório. E aí eu vou trazer para minha realidade, vocês vão ter que adaptar isso para a realidade de vocês. Falar: olha, o atendimento à distância, ele não te traz prejuízo nenhum, muito pelo contrário, ele só te traz vantagens, porque eu vou facilitar a sua vida, vou evitar que você tenha trabalho, vou fazer o trabalho aqui por você. E como hoje tudo praticamente está no meio online, não há prejuízo. Se for
for um cliente de família, por exemplo, a maioria dos tribunais já digitalizaram os processos. Você tem acesso aos autos de forma eletrônica. Muitas audiências têm sido feitas de maneira híbrida. Então a gente consegue fazer à distância. E se precisar de alguém para fazer uma audiência presencial, nós vamos contratar um correspondente para fazer essa audiência. Ele vai ser treinado por mim, vai fazer a audiência como se fosse eu. Então pode ficar super tranquilo com relação a isso. Então você tem que aprender a tranquilizar o seu cliente, que mesmo à distância você vai prestar um serviço tão bem feito ou melhor do que aquele advogado que está ali do ladinho dele. Mostre que você está atualizado, mostre quanta facilidade o teu escritório vai trazer para ele. Isso você precisa aprender a fazer, precisa aprender a quebrar essas objeções dos clientes que vão ser atendidos, né, de maneira online, gente. Vocês precisam pensar nisso, porque obviamente que tem muita gente que não está acostumado com atendimento online. Então o que essas pessoas vão fazer? Elas vão te questionar. Elas vão dizer que estão procurando um advogado mais próximo. E aí você precisa estar, gente, com aquilo ali na ponta da língua, para já quebrar essa objeção do cliente. E aí, eu vou falar de um tema, né, que eu já estou falando aqui na live, que todo mundo me perguntou muito, mas Cássia, esse contrato que você envia, que é um link, como que você faz isso? Né? Como que você descobriu esse site? Como que funciona? Gente, nós trabalhamos com um site que ele transforma o documento num link para assinatura. Então, eu paguei um valor lá anual, aí você pode escolher qual é o plano que você quer. Eu paguei um valor anual por esse site, as assinaturas ali são válidas, né? O cliente não precisa de token, tá? Não precisa. Para o que a gente precisa, o token não é necessário, né? Que seria a assinatura do contrato e procuração, a não ser que você precise de documento realmente com firma reconhecida ou com alguma outra coisa, aí ok. Tem alguns documentos que exigem o uso do certificado digital, mas nesses casos não precisa. Então o que eu faço? Eu crio o documento normalmente, transformo ele em PDF, insiro naquele sistema, marco ali no documento aonde a pessoa vai ter que assinar e ele transforma aquilo num link. E eu mando o link para o cliente pelo WhatsApp e falo, olha, aqui está o documento para você, o link do documento para você assinar. É só clicar nesse link aqui e seguir as orientações. O próprio programa, ele vai orientar o passo a passo. Então é muito simples, muito prático e a pessoa já assina ali. Se vocês quiserem, gente, insiram uma cláusula dentro do contrato de que a pessoa concorda, né, com a assinatura feita de maneira eletrônica e tudo mais, que isso também reforça, tá? Reforça muito ali a validade. Então, a gente usa dessa maneira. Isso também foi uma coisa que foi um divisor de águas para o escritório. Aumentou muito a quantidade de contratos fechados, porque facilitou a vida do cliente, porque trouxe ali um ar também de coisa assim, diferente, confiável. Puxa, doutora, me manda um link, tem um programa para eu assinar, olha que coisa chique. Realmente esse escritório tem estrutura para me atender. Às vezes a gente pensa que o cliente vai se assustar, mas pelo contrário, ele gosta da comodidade e ele vê que você está zelando pelo bem-estar dele. Ele vê que você está querendo facilitar a vida dele. Então isso já traz ali uma pegada de confiança com aquele cliente. É óbvio que a gente tem que pensar que aqui nós temos um conjunto de fatores. Mas o detalhe faz toda a diferença, porque a nossa comunidade, né, assim, as pessoas já têm a cultura de que o advogado, ele é um poço de problema, que ao invés de ajudar o cliente para resolver o problema dele, ele cria mais problema, que o judiciário só dificulta a vida do sujeito. Então, quando ele se dá conta de que naquela situação, naquela circunstância, você está tentando facilitar a vida dele, ele fica super feliz, porque ele pensa, puxa, esse escritório está indo na contramão, né? Na contramão de tudo aquilo que a gente tem trazido. A Lilian está perguntando se um idoso analfabeto consegue assinar. Nesse caso, Lilian, a gente tem uma dificuldade porque é uma assinatura mesmo, então ele teria que saber assinar o nome dele para conseguir fazer dessa forma. O ideal seria
nesse caso aí, infelizmente, mandar o contratinho para ele carimbar o dedinho lá e te enviar digitalizado. Não tem muito jeito, a não ser que tenham outros programas, e aí eu realmente não conheço, que tenham essa possibilidade. Mas no nosso programa, ele não vai fazer a leitura da digital como um todo, né? Ele precisa que você escreva o nome. Então a gente vai ter um pouco de dificuldade nesses casos. Mas isso aí é uma exceção, né? Então, numa regra geral, atende muito bem. E é importante que você busque, talvez na internet, aí pesquisa no Google, ver se tem alguma alternativa para esses casos, algum programa que faça essa leitura da digital. E aí, provavelmente, você vai conseguir ter sucesso nessa situação. Então, gente, a gente vem... Se tiver mais alguma dúvida, Lília, pode me mandar aqui que a gente conversa, tá? Obrigada pela pergunta. Então, gente, o que acontece? O cliente vê que você está querendo facilitar a vida dele, então ele entra aí numa contramão mesmo, de olhar e falar, caraca, esse escritório tá querendo me ajudar, tá querendo resolver o meu problema, tirar esse problema das minhas costas. Pense sempre nisso. E aí, gente, vou dar umas diquinhas para vocês que são fundamentais para o atendimento online funcionar. Marcou a reunião com o cliente? Confirma com ele no dia. No dia. Por quê? Como é uma reunião online, muito provavelmente as pessoas não têm agenda, elas não marcam as coisas na agenda, elas esquecem. E quando você não confirma, você e próximo do horário, tá? Não confirma muito cedo não, porque durante o dia também a pessoa esquece. Então confirme próximo do horário, porque ela também tá lembrando que ela tem que fazer aquela reunião com você. E fica mais fácil, inclusive, para que você se organize e reagende, né, para colocar uma outra pessoa ali no lugar. Confirme a reunião antes. Outro ponto muito importante, use um roteiro para atender aquele cliente. Nós estamos atendendo esse cliente, gente, como se fosse numa reunião presencial. Então, se você usa um roteirinho, se você tem todo um passo a passo ali para atender aquele cliente, faça da mesma forma dentro dessa reunião online. E aí você vai adaptar esse roteiro para o tipo de reunião que nós já falamos lá em cima, que existem vários tipos de reunião. Pense o seguinte, a reunião online é uma reunião muito dinâmica. Ela é muito rápida, é muito ágil, é diferente da presencial que você está tomando um cafezinho com o cliente ali, né? É uma reunião, e se você não tem um roteiro, se você não segue um passo a passo, alguma coisa pode realmente passar. Então, para evitar esse tipo de perda de informação, para evitar ter que buscar o cliente novamente, já faz o seu roteirinho ali de atendimento, atenda ele em cima desse roteiro para fazer as perguntas certas, para orientar direitinho, né? Quanto mais posicionado você tiver, mais fácil fica fazer esse roteiro. E outra coisa que eu sugiro também, e aí obviamente que por um excesso de zelo, mas isso também é importante, até porque hoje eu tenho um sistema no escritório, então eu consigo olhar no histórico do cliente, entender e ver qual era a minha conversa com ele lá, o que estava acontecendo. Mas para quem está começando, não tem um sistema, isso que eu vou falar agora é importante. Faz um resuminho do que ele te falou, manda para ele pro WhatsApp para ele validar. Isso vai criar ali um histórico no seu WhatsApp, né? Para que você depois consiga lembrar, retomar a conversa com ele. Por quê, gente? Porque a gente já conversou também em lives anteriores. Esse cliente que foi atendido online, que ainda não fechou o contrato ali no primeiro atendimento, ele precisa ser acompanhado, né? Você precisa colocar ele ali dentro daquela planilhinha que nós já conversamos, que vocês têm que ter, que a gente chama de funil de vendas, e acompanhar esse cliente passo a passo. Se você atender o cliente hoje, que dia que você vai cobrar a documentação dele? Se você atendeu o cliente hoje, já apresentou a proposta, já mandou o contrato, que dia que você vai cobrar a assinatura dele? Tem que acompanhar, gente. E se você tiver um histórico de tudo que aconteceu naquele atendimento, facilita para você. Por quê? Depois você consegue retomar essa conversa. Se precisar de algum detalhe, você busca ali e encontra. Para quem não tem um sistema, você pode usar o WhatsApp a seu favor, tá? Eu não sugiro que você viva a vida toda em cima do WhatsApp, porque a gente sabe que podem acontecer vários problemas. Mas a princípio, para não ter custo, né, para não gastar um dinheiro que às vezes a gente realmente não tem, use esse histórico. Então você vai fazer 3 coisinhas. Você sempre vai confirmar a reunião com esse cliente e tem que ser próximo do horário.
2, você vai usar um roteiro de atendimento. E 3, você vai fazer um resumo daquilo que vocês conversaram e vai enviar para o cliente validar. Isso tudo, gente, demonstra para o cliente o quanto você é profissional, o quanto você é eficiente, o quanto você entendeu e prestou atenção no que ele falou, o quanto ele vai ter feedback, retorno seu durante o processo. Aí vocês estão lembrados daquela conversa que nós tivemos lá atrás sobre como agregar valor para o cliente mesmo à distância? Isso tudo faz parte. Olha só, o cara vai ser atendido por um advogado presencialmente e a pessoa atende ele ali naquele samba do crioulo doido. Não sabe, pergunta um troço, pergunta outro, ele chega, o escritório é uma bagunça, qualquer um recebe uma confusão, não oferece um cafezinho, o cara tá até perdido ali, depois fica pedindo um monte de coisa pra ele. Aí depois ele vai ser atendido por você de forma online. Você confirmou a reunião, você estava lá no horário marcado, você seguiu um roteiro, você fez todas as perguntas, orientou, mostrou que sabia e no final ainda mandou para ele um resumo de tudo que vocês conversaram, das orientações. Esse cliente ele vai preferir 1000 vezes fechar o contrato com você do que fechar com o advogado que está ali na portinha da casa dele. Porque você foi muito mais profissional e eficiente. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, gente, é uma maneira, né, de agregar valor mesmo estando distante. E esse outro ponto, né, de acompanhar o cliente, de manter esse acompanhamento, vai não só mostrar para o cliente que você é profissional, porque você está ali cobrando, lembrando ele, mas também vai facilitar o fechamento do contrato, porque você está empurrando o cliente para a próxima etapa, você está agilizando o trabalho. Então olha só como a gente consegue potencializar, e tudo que eu trouxe aqui para você, o fechamento dos contratos, com o atendimento online, com essas dicas. Tudo que eu falei aqui, gente, vocês não precisam investir R$1. O que vocês precisam é ter coragem, força de vontade e botar a cara para jogo. Vocês não precisam gastar nada. A única coisa que eu falei aqui que nos custou dinheiro a princípio foi um sistema. Mas existem sistemas que são mais baratinhos, existem sistemas até que você consegue fazer por um tempo de maneira gratuita, uma certa quantidade de documentos. Então, para quem está começando, testa a versão gratuita. Uma pergunta que eu sempre recebia muito nas minhas mentorias, que eu recebo nas minhas aulas é isso: Cássia, eu quero começar agora, eu preciso de muito investimento. Eu estou mostrando para vocês em 13 lives que você não precisa, porque eu não tive. Lá no escritório a gente não teve investimento inicial, nós não pegamos empréstimo, a gente não aportou dinheiro, a gente está construindo o crescimento do nosso negócio com o dinheiro dos próprios clientes. Mas como assim, Cássia? Eu recebo, ao invés de eu botar tudo no meu bolso, da Rogéria botar tudo no bolso dela, a gente reinveste no nosso negócio. E assim por diante. E é isso que vocês precisam aprender, gente. É isso que vocês precisam entender. Não precisa de muito para começar, mas precisa de garra, precisa fazer. Começa na minha live número 1 e vem assistindo até a 13. E eu lhes garanto que se vocês cumprirem o que está ali, se vocês começarem a crescer enquanto profissionais, não só na parte técnica, mas nessas áreas que nós estamos falando, vocês vão ficar muito à frente de muito advogado que já está há muito tempo no mercado. E eu falo isso aqui com frequência. Com frequência. Quem dera se quando eu estava botando meu pezinho para fora da faculdade, eu tivesse tido acesso a essas ferramentas que eu estou trazendo aqui para vocês. Quem dera. Porque e Rogéria, eu tenho certeza que ela fala a mesma coisa. Quem dera, porque o nosso escritório já estaria 5, 6, 7 vezes maior. Porque a gente não tem medo do trabalho, do risco. E é isso que vocês têm que fazer. Por quê?
O primeiro atendimento online vai ser mais ou menos. O segundo vai ser um pouquinho melhor. O terceiro vai ser um pouquinho melhor. Daqui a pouco, gente, vocês estão fazendo isso com o pé nas costas. Vocês estão fazendo atendimento com o roteiro gravado já na cabeça. Vocês estão atendendo um cliente atrás do outro. Porque a roda vai girar, 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 girar. Mas vocês precisam abrir a cabeça. E aí, quando você começa a fazer dessa maneira, você começa a observar, puxa, eu poderia melhorar aqui para o meu cliente. Igual a gente fez. Poderia enviar um link para ele assinar ao invés de mandar ele imprimir esse contrato. Ai, eu poderia, ao invés de mandar ele me enviar a documentação em PDF, pedir para ele me enviar a documentação de uma outra forma, aqui no e-mail X ou pelo WhatsApp. Enfim, você vai conseguir de maneira automática, ali olhando para o seu processo, criticar o que está ruim para fazer as alterações necessárias e melhorando, criando consciência, pensamento crítico, sozinho. E é isso que vocês têm que perceber, gente. Por isso que eu tô falando de atendimento online, mas não é só atendimento online, é o conjunto da obra. Então agora vamos fazer aqui um resumo do que eu tô falando lá desde o início da live, porque eu vi que tem muita gente que entrou agora, então vamos conversar pra gente entender aqui o resumo. Primeiro, gente, vocês precisam entender e descobrir, definir qual é o posicionamento de vocês. Tem live sobre isso. E posicionamento não é só escolher uma área de atuação, tá? Vocês precisam definir que tipo de cliente vocês vão atender. Pessoa física, pessoa jurídica. Vocês vão atender no volume ou vocês vão atender de maneira individualizada? Vocês vão ter uma estrutura física ou vocês vão fazer somente online? Ou vão fazer misto? O que vocês estão buscando, né? Vocês precisam ter esse posicionamento. Segundo ponto, vocês precisam entender que não existe somente um tipo de reunião. Que existem 3 tipos de reunião que você vai fazer com o seu cliente. Você pode vir a fazer, e aí dependendo do seu posicionamento, para fechar um contrato com ele, pode ser que você tenha que fazer uma ou as 3. Reunião prévia, que é aquela reunião que você vai levantar as informações ali do cliente, tirar as dúvidas dele, já trazer uma prévia do que precisa ser feito, orientá-lo, para depois enviar o orçamento. Algumas pessoas já apresentam um orçamento nessa reunião. Reunião de fechamento, que é uma reunião onde você vai apresentar o orçamento para fechar o contrato com aquele cliente. Dependendo do seu posicionamento, tá vendo que você precisa fazer as duas? Puxa, eu cobro um pouquinho a mais, meu valor agregado é alto, você tem que fazer as duas. Eu trabalho com um posicionamento em que eu tenho uma intimidade com o cliente, eu vou cobrar mais, eu vou dar mais atenção para ele. Então você precisa fazer as duas, porque você vai precisar cobrar um pouquinho mais. E tem a reunião de atendimento, que é aquela reunião feita depois que você fecha o contrato, para realmente levantar ali todas as informações que o seu cliente tem para te dar, que você precisa levantar a documentação para já caminhar ali para dar entrada no processo, mostrar para ele como funciona o seu escritório, enfim, trazer todos esses dados, tirar todas as dúvidas, justamente para alinhar ali as expectativas. Então, você vai avaliar de acordo com o seu posicionamento quantas reuniões você precisa fazer, como você vai fazer. E aí, gente, dentro do atendimento online, você precisa pensar em algumas coisas. Como eu facilito a vida do meu cliente, como eu entrego valor mesmo estando longe e como que eu tranquilizo o meu cliente, como que eu quebro aquela objeção da distância, né? Puxa, é melhor ser atendido pelo advogado aqui do lado ou é melhor ser atendido pela doutora que está lá num outro estado que eu não sei de onde é? Como que você vai tranquilizar esse cliente? Você precisa pensar nisso. Outra coisa também que é muito importante a gente pensar nessa parte de facilitar a vida do cliente. Contratos podem ser assinados via link. Então já ensinei que existe um programa, enfim, existe um site que faz isso para vocês. Vocês facilitam a vida do cliente aí. E aí 3 coisinhas que vocês têm que pensar sempre numa reunião online que vocês precisam fazer. Confirmar com o cliente com antecedência, mas não muita, ali perto do horário da reunião. 2, ter um roteiro de atendimento para atender aquele cliente. E 3, fazer um resuminho do que vocês conversaram e enviar para o cliente validar pelo WhatsApp ou por e-mail, depende do seu posicionamento. E sempre, gente, atender um cliente, acompanhe esse cliente.
faça o acompanhamento, agende lá quando vai ser a próxima vez que você vai mandar mensagem para esse cliente, lembrando ele de alguma coisa que ficou pendente, enfim, acompanhe esse cliente. E aí já imaginou a possibilidade de aumentar o seu volume de atendimentos, custo baixíssimo, facilitando a vida do teu cliente, agregando valor para ele, consequentemente fechando muito mais contratos? É para isso que serve o atendimento online. É para isso que serve. E para quem está começando agora, é um mar de oportunidades e é o melhor dos mundos. Por quê? Outra coisa que eu adquiri na minha experiência: se o cliente cancela ou remarca o atendimento online, você não perdeu tempo, porque às vezes quando a gente está começando a gente não tem uma estrutura física, a gente aluga algum lugar para atender, ou vai até algum local atender aquele cliente, ou atende na sala da OAB, você tem que se deslocar para lá, você tem um custo para isso. O atendimento online não precisa. Então, para quem está começando, é o melhor dos mundos. Então, usem e abusem. E aí, gente, como vocês já sabem, já estão cansados de saber, né? Eu faço live aqui toda segunda-feira às 19h30. E eu gosto muito da nossa troca e gosto de trazer conteúdo prático para vocês, né? Então, eu vou combinar para que vocês me enviem, por favor, por direct, quais foram as dúvidas que vocês tiveram, experiências ali do dia a dia, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês têm, sugestões de tema e quais foram os grandes insights que vocês tiveram aqui nessa live. Pode me mandar lá por direct. E também vou pedir para que vocês se inscrevam no link da minha bio, porque aí eu sei que segunda-feira é um dia corrido, eu vou mandar uma mensagem lembrando vocês da nossa live, dizendo qual é o tema, e aí todo mundo vai poder estar aqui presente às 19h30 para a gente bater um papo bem bacana com muito conteúdo prático. Combinado? Me manda o direct e vai lá se inscrever no link da minha bio. E eu agradeço muito a presença de todos vocês. Estou muito feliz que vocês ficaram aqui até agora. A gente passou um pouquinho do tempo combinado, mas é porque esse conteúdo é muito rico. Eu adoro falar sobre isso. E fico muito feliz, muito obrigada pela presença e aguardo vocês na nossa próxima live de segunda. Eu vou soltar o tema lá para quinta ou sexta-feira, então acompanhe aqui porque vem coisa muito boa por aí. Um beijo e até semana que vem.